Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Tipo de FIIs quanto à característica de ativos, tá? Como é que eles vão ser ativos? Geralmente, dessa forma que a gente tem classificado lá na nossa tabela VAPT, né? Fundos de tijolo, fundos de papel e também tem a possibilidade de fundos, tá? Esses são os 3 tipos de FIIs que a gente tem aí quanto à característica dos próprios ativos. Os fundos de tijolo, né, no caso, investem majoritariamente em imóveis físicos, né, no caso, segmentos, segundo a Ambima, né, agências bancárias, a parte educacional, né, escolas, hospitais, hotéis, lajes corporativas, a parte logística, residencial, shoppings e o híbrido, né, que pode ser uma composição de vários tipos de ativos que a gente está falando aí. Fundos de papel, né? É o termo que é utilizado exatamente para aqueles ativos que você não tem realmente um ativo físico, né? Majoritariamente você tem aí títulos de dívida imobiliária, tá? Dentre eles aqui a gente tem CEPAC, CRI, LH, LCI, esses aqui são os principais que a gente mais conhece aqui. E nesse caso aí você não está comprando ativo físico, tá? Fique atento a essa questão para os fundos de papel, tá? Então você está investindo em dívida. Por isso que muita gente gosta de confundir a renda fixa com os fundos de investimento imobiliário, exatamente pelos fundos de papel, né? Porque eles investem em títulos de dívidas. Eu já expliquei lá em renda fixa que existem 2 possibilidades de você ganhar dinheiro com renda fixa, né? Títulos de dívida pública, títulos de dívida privada, tá? Então seria por esse ponto aí que mistura o fundo de investimento imobiliário com a renda fixa. Mas fique atento que a volatilidade dos fundos de investimento imobiliário, né, os FIIs, é muito maior do que os fundos de renda fixa. Fundos de fundos. Qual é a situação aqui dos FOFs? Eles investem majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento imobiliário, tá? Então essa estratégia eu particularmente não gosto. No caso, esse aqui é um viés que eu tenho de não achar interessante os FOFs, né? Que são os fundos de fundos. Mas, por exemplo, se a tabela VAPT estiver mostrando lá um FOF, um fundo de fundo lá atrativo, né, indicando bem posicionado lá no ranqueamento VAPT, então eu vou ter que considerar essa possibilidade, tá? Já que a tabela, né, a intenção da tabela VAPT é exatamente minimizar esses vieses que você tem. Por que eu tenho viés com relação aos fundos de fundos? É porque aqui você vai estar pagando uma administração para alguém comprar outros fundos que já têm administração, tá? Administração em cima de taxa de administração em cima de taxa, tá? Seria essa situação que muito me desagrada aqui nessa questão dos FOFs. Alguns fundos de tijolos, né, que a gente tem aqui de agências BBPO11, BBRC11, né, como a gente falou anteriormente, todos finalizam aí com código 11. A parte educacional, FAED 11, FCFL 11, etc e tal. A gente tem hospital, hotel e lajes corporativas. Esses aqui são alguns exemplos aqui de fundos de tijolos que a gente tem. Continuando ainda fundo de tijolos, a gente tem a parte logística, residencial, de shoppings e híbridos aqui, alguns exemplos em cada um desses segmentos aí. Fundos de desenvolvimento, a gente tem o KNRE11, HRDF11 e o TGAR11. Fundos de papel, FXC11, MXRF11 e o KNCR11, dentre outros aí que você vai poder encontrar. Fundo de fundos, BCFF11, HGFF11, KFOF11. Então esses são os fundos de fundos, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.